Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Irmãos e irmãs, assim como Pedro, nós também somos chamados para o encontro com Jesus, vivo no meio de nós. Como discípulos devemos crer e fazer a experiência do ressuscitado, que nos chama a segui-lo e a continuar a missão. Com alegria, iniciemos esta celebração cantando. Por sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado, a vida renascer. Seu pé ferido, nova estrada abrir, e deste óbvio o homem vem se descobrir. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim, Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Eu quero saudar a todos que estão aqui, que sempre estão conosco nas celebrações. Quero saudar os nossos visitantes. Levante a mão quem está nos visitando. Uma salva de palmas, bem forte. Saudar a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, pelo aplicativo da Obra Evangelizar, YouTube Padre Manzotti Oficial. Vamos juntos cantar. Meu coração me diz, coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim, Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos esta Eucaristia, para entrarmos no mistério do Senhor Jesus ressuscitado, para fazermos, tal qual Pedro, nossa profissão de fé, não olhando para os nossos erros, mas confiando muito mais no poder perdoador e misericordioso de Jesus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. E glorifiquemos ao nosso Deus cantando um hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz da terra aos seus amados. A voz do Rei Celeste,
os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus, meu Deus Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Oremos. Coloque as suas intenções. Quero trazer presente todos os que ligaram 0800 410 60 60, e você pode ligar ainda agora, mandando a sua intenção para a missa. Lembrar todos os nossos associados e, citando estes, lembrar todos, em especial os que estão aderindo ao livro Ouro e na campanha de Jesus das Santas Chagas: Bárbara de Oliveira Gonçalves, Santo Antônio do Monte, Minas Gerais; Etenberg Ribeiro Gomes, João Pessoa, Paraíba; Edileuza Galdino de Lima Arruda, João Pessoa. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegre-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Cristo ressuscitado caminha conosco, nos revela seu amor e nos chama a segui-lo. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhes obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O responsório é o Salmo 29, que tem por antífona: Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes todos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Salmodiemos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estavam no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando: Aleluia, 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 aleluia. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz, e pela minha voz e pelas minhas mãos, Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 53 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompia. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias aonde querias. Agora, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amado povo de Deus, filhos e filhas aqui presentes no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, aqueles que estão nos acompanhando por todo o Brasil, pela televisão, pelo rádio, pelo aplicativo, pelo YouTube. Hoje, neste domingo, nós temos a 3ª aparição de Jesus ressuscitado, e o faz à beira do mar da Galileia, numa pesca milagrosa, diferente da primeira, que foi da vocação, mas uma pesca de confirmação da sua presença ressuscitada e confirmação da fé dos discípulos. E na segunda parte do Evangelho que veremos, temos o primado de Pedro: eu te amo, Senhor. Antes de adentrarmos no Evangelho, nós estamos lendo Atos dos Apóstolos no programa de rádio. Quem está acompanhando? Muito bem, louvado seja Deus.
Atos dos Apóstolos, que é exatamente escrito por Lucas, um dos evangelistas, e que narra a ação da igreja, os primórdios do cristianismo, exatamente para mostrarmos que o grande protagonista da igreja é o Espírito Santo. E como o Espírito Santo age pelos apóstolos. Hoje, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, faz-nos lembrar uma das bem-aventuranças. Bem-aventurado quando vos caluniarem, vos injuriarem, vos prenderem, vos perseguirem por causa de mim, alegrai-vos. É assim que nós encontramos quando os apóstolos foram proibidos de falar, pregar desse tal de Cristo Jesus, cujo nome era Jesus, ser o Cristo e ter ressuscitado dos mortos. Eles foram veemente proibidos. Algumas vezes apanharam, algumas vezes foram presos em correntes e algumas vezes foram admoestados. Aqui se trata de que eles não queriam que propagasse essa verdade, porque os apóstolos assim diziam: nós vimos e cremos, nós vimos e testemunhamos. Ele estava verdadeiramente morto e depois verdadeiramente vivo. E isso começou a mexer com a multidão. Isso começou a mexer com judeus e não judeus. Foi quando, sendo assim exortados, Pedro faz um questionamento que serve para mim e para você. Por acaso devemos servir a Deus ou aos homens? Diante da proibição, diante da ameaça de castigo, de flagelo, Pedro se dá conta: mas espera aí, eu vou servir ao meu Jesus ou a estes homens que estão me proibindo? Não, eu servirei ao meu Senhor Salvador. E somos testemunhas, ele disse, no Espírito Santo, que Deus o ressuscitou. Então, mais uma vez, eles foram açoitados, apanharam, outras vezes foram apedrejados, mas eles saíram da prisão, certamente com ferimentos no corpo, louvando a Deus, agradecendo a oportunidade de terem dado testemunho de Jesus. Veja-se que coisa maravilhosa, como é uma inversão de valores. E aqui é para mim e para você: se nós acreditamos na ressurreição, se nós acreditamos em Jesus, nós deveríamos sair das provações, das calúnias, muitas vezes dos momentos difíceis da vida, porque não é só flagelo de vara. Às vezes a vida nos açoita, as dúvidas nos atormentam. Sair desta situação louvando a Deus por ter dado testemunho da fé. E é isso que Deus quer de mim e de você. Não importa de que forma, que nós continuemos a dar testemunho da fé em Cristo Jesus. E isso ser motivo para nós de alegria. Isso que motivou os primeiros santos, os primeiros mártires, que morriam lá no Coliseu, que eram devorados pelas feras, que se sentiam honrados de morrerem por Cristo. Nos falta um pouco desta dimensão do martírio, se não do martírio de sangue como foi, mas do martírio do dia a dia. E é na mesma perspectiva que vem este evangelho, um pouco longo, é verdade, mas que começa dizendo que pela terceira vez Jesus apareceu no mar, no lago de Nazaré, no mar de Tiberíades, é a mesma coisa. E de repente fala que os apóstolos, e enumera 7 apóstolos,
seguiram Pedro para pescar. Mas espera aí, Jesus não tinha dito: você a partir de hoje se tornará pescador de homens? O que significa, Pedro, vou pescar? Olha, em outras palavras, nós seguimos o mestre, largamos tudo, deixamos família, mas ele morreu. Vamos voltar à nossa antiga profissão? O que é que nós sabemos fazer? Diz que com a idade, quanto mais idade temos, a gente volta àquilo que mais sabe fazer. Muitos voltam à língua mãe, outros voltam às suas atividades manuais. Pedro disse: vamos voltar a fazer aquilo que sabemos. O que eles sabiam fazer a vida toda? Pescar. 7 deles. Mas foram bem-sucedidos na pesca? Não. Não é por acaso que João diz isso. Não dá para voltar atrás. Quem começa a seguir Jesus, quem começa esse caminho da ressurreição, queridos irmãos e irmãs, não dá para a gente voltar atrás. A felicidade não está mais em voltar. Se antes aquilo nos fazia feliz, não nos fará mais. Se antes lançar as redes para pegar os peixes nos realizava, agora não mais. Tanto que eles voltaram para a margem com as redes vazias. E eu faço essa pergunta: quantas vezes a gente quer voltar ao passado, que a felicidade estava lá, eu era feliz e não sabia? Com todo respeito, essa frase não pode ser usada. E se por acaso passamos por isso, que só tomemos consciência, sim, o que passou, passou, mas se eu voltar naquele momento, eu não serei feliz tal qual. Você não repete emoção, você não repete afeto, você não repete circunstância. Você volta, mas não é a mesma coisa. Então é daqui para frente. Não volte, não volte. Daqui para frente. Eles estavam voltando para a margem e viram um homem, era Jesus, mas não sabiam que era. E ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Não. Aquilo que mais sabiam fazer não deu certo. Foi quando ele disse: lancem a rede à direita. O fizeram e pegaram muitos peixes, 153 grandes peixes, que significa para uns, os peixes, a variedade de peixes que se tinha naquele lago, 153, ou um outro significado, era o número dos povos conhecidos. Então, a partir do mando de Jesus, da palavra de Jesus, a rede ficou cheia. Na minha vida e na tua também, filho. Nós temos que pedir, às vezes com as redes vazias, uma noite cansativa. A vida às vezes cansa. Tem hora que a gente fala: eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado de não conseguir. É hora da gente perguntar: Senhor, o que eu faço? Esperar que Ele diga. Como Ele disse: lance a rede de novo. A probabilidade era mínima de ter peixe. Era muito raso, menos de 100 metros. Era de manhã, os peixes não sobem para a margem. Mas quando Jesus fala, quando Jesus entra na tua vida, na minha, e dá uma ordem, façamos, porque vai dar certo, mesmo que seja ilógico. Por isso que os santos são santos, porque eles agiram fora da lógica humana. Repito, pegue uma vida de um santo, agiu sempre fora da lógica humana. Nós precisamos escutar mais Deus. Ei, perguntar: o que eu faço agora, Senhor? O que eu faço agora?
O que tenho são redes vazias, frustrações, desilusão. O que eu faço agora? Lance de novo a rede, mas sou eu que mando. Depois saíram à margem e já tinha um braseiro com peixe e pão. Jesus faz a cena, repete, cena não no sentido de teatro, mas de fato reparte o pão, lembrando a Eucaristia. Ele celebra a Eucaristia com os seus. Isso João faz lembrar a mesa, lugar de comunhão. E por fim, o texto maravilhoso. É como que, chegando ao momento da mesa, ele tendo confirmado os seus, ninguém ousava perguntar se era Jesus, estava evidente, são os sinais. Ele vem: Pedro, vem aqui. Ele nos chama à parte. Não é só Pedro que ele chama. O diálogo de Jesus é com minha alma, é com sua alma, é com seu ser. O discipulado com Jesus não é grupal, é individual. Nós podemos olhar para a caminhada do outro para aprender, mas a resposta é pessoal. Pedro, tu me amas? Aqui para lembrar as 3 vezes que Pedro negou antes que o galo cantou. E Jesus olhou para Pedro. Nós pregamos sobre isso, e eu sempre penso naquele olhar de Jesus que congelou Pedro, ou derreteu Pedro, quando Jesus olhou para ele e disse: eu falei que você iria me trair antes do galo cantar. E para quem você me negou? Para uma subalterna sem importância, para um empregado sem relevância. Quanto mais, Pedro, se fosse uma questão de vida ou morte. Pedro, tu me amas? Pedro, nesta hora, devia estar misturando remorso com amor, desejo de perdão, com vontade de abraçar o mestre e falar assim: me perdoe, Jesus, eu falhei. Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas perceba que João é delicado em dizer que Jesus chamou Pedro, mas quando ele fala: Simão, tu me amas? Porque qual é o nome de batismo de Pedro? Simão. Quem colocou Pedro foi Jesus, Kéfas. O costume de mudar o nome, tanto que Jorge Bergoglio, Francisco, São João Paulo II, Carol Wojtyla. O Senhor conversa comigo e com você, não com os títulos que temos, não com as coisas do mundo que somos. Ele nos chama pelo nome. Ele vai te perguntar: Maria. Ele vai te perguntar: ô Margarida. Vai te perguntar: ô Antônio. Sem títulos, sem recuo. Você me ama, Reginaldo? Ele não vai perguntar: Padre Reginaldo, você me ama? Sim, o padre pode amar, mas e o Reginaldo ama? E diz que Simão disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. De novo, João é preciosista. Jesus perguntou a Pedro: Simão, tu me amas? Pela segunda vez: tu sabes, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. E pela terceira vez, Jesus perguntou se o amava. Aí Simão, ele deve ter lembrado do galo cantar. Ele deve ter lembrado do olhar de Jesus. Ele deve ter lembrado como ele se portou na hora da crucificação, fugindo. Então Pedro expressa nesta frase tudo que eu e você sentimos: Senhor, Senhor Jesus, tu sabes tudo.
É tão forte, eu me arrepia só de pensar, dizer: Jesus, tu sabes tudo de mim. Jeremias, desde o ventre materno tu me conheces, Senhor. Tu me teceste. Aqui me vem que nada na nossa vida foge do olhar de Deus, nada, nada, nada. E Pedro disse assim: Jesus, você me conhece por inteiro, minha riqueza, minha pobreza, meus valores, meus pecados. Jesus, você me conhece, conhece tudo. E nesse tudo miserável da minha humanidade, nesse tudo frágil do meu viver, tu sabes que eu te amo. É assim que Jesus vai dizer para mim e para você: eu te conheço, eu sei das suas fraquezas, das suas misérias, das suas horas de choro, das suas noites sem dormir. Eu sei dos seus valores, mas também sei dos seus defeitos mais do que você. Mas você vai dizer para Jesus: Senhor, apesar de tudo isso, tu sabes que eu te amo. Para Jesus isso basta. E Ele vai dizer: tá bom, segue-me. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces ao Deus vivo e verdadeiro, por Cristo vitorioso, ouvi-nos, Senhor, todos. Por Cristo vitorioso, ouvi-nos, Senhor. Fortalecei, Senhor, a vossa igreja, para que, iluminada pelo Espírito Santo, anuncie com coragem a boa nova da ressurreição, nós vos pedimos. Por Cristo vitorioso, ouvi-nos, Senhor. Iluminai, Senhor, os governantes e autoridades, para que promovam a justiça, a paz e o bem comum, colocando os mais necessitados no centro de suas decisões, nós vos pedimos. Por Cristo vitorioso, ouvi-nos, Senhor. Concedei-lhe, Senhor, aos enfermos e sofredores, o conforto e a força que emanam da presença do Senhor ressuscitado, nós vos pedimos. Por Cristo vitorioso, ouvi-nos, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, a reconhecer Jesus ressuscitado ao nosso lado e nos deixarmos guiar por sua palavra, nós vos pedimos. Por Cristo vitorioso, ouvi-nos, Senhor. Venha em oração comigo. Você que está em casa agora, eu não sei se a liturgia te tocou tanto quanto a mim. Não sei se a primeira leitura, ou principalmente o Evangelho, eu te amo, Senhor. Eu sou tão pecador, miserável, mas eu te amo. Tu sabes tudo. Coloca-se diante do Senhor agora. Apresenta a tua vida. Às vezes a gente nem sabe o que pedir. Então, Senhor, eu sou tão miserável. Seja feita a tua vontade. Faça o melhor. Mas te peço, Senhor, por aqueles que estão doentes nos hospitais, nas enfermarias. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão agora nos acompanhando, longe, perto. Por aqueles que estão tristes, cansados, abatidos. Leve alegria, esperança e paz.
por Cristo Senhor nosso. Amém. Preparemos a mesa santa. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado fiel, ligando para o número que aparece em sua tela. Participe também da campanha Jesus das Santas Chagas e nos ajude nos projetos de evangelização. Cantemos. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em cada pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nessa pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas que com maior júbilo louvarmos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por Ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna. E para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes, potestades angélicas, proclamam o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terras proclamam a vossa glória, glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o nosso bispo, Dom Peru, os auxiliares, bispos do mundo inteiro, presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, seu esposo, São José, os apóstolos, São Pio de Pietrelcina, nosso intercessor, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Toda a igreja cantando. Amém. 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 Com fé e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e unidade, vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Aos que estão aqui, aos que acompanham pelos meios de comunicação, que a paz do ressuscitado esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Disse Jesus aos seus discípulos: vinde e comei. E tomou o pão e lhes deu. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia renova nossa fé e amor por Cristo, fortalecendo-nos para segui-lo com coragem. Cantemos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar. Deus sem comida e bebida pra nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, Muito obrigado. ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando Depois você vai na sacristia, a gente tira, tá bom? Hoje. o dia eterno, a plena visão, Ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Amado meu, sinal do ressuscitado, ó, um girassol, uma salva de palmas, essa linda criança. Vou tirar foto depois, viu? Prometo. e a Morte ou perigo, em angústia ou tribulações, vão me separar de ti. Nem espada, nem nudez ou perseguição vão me separar de ti. Não sei pensar, não sei pensar, nem posso imaginar viver sem te amar, viver sem te amar, amar sem te querer. buscar sem te querer. É São Pedro, cante. Não sei pensar, nem posso imaginar. De pé. Viver sem te amar, amar sem te querer. Porque tarde então te amei. Estenda a tua mão para Jesus e cante. Amado meu, toma o que é teu. Amado meu, quero viver só pra te amar. Amado meu, toma o que é teu. Amado meu, quero viver só pra te amar. Nada vai me separar do teu amor. Pra terminar, nada vai me separar. Nada vai me separar do teu amor, porque tu, Senhor, primeiro me amou. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo
nosso Senhor. Amém. Queridos filhos, com grande alegria, eu quero lembrar que todos nós somos chamados a sermos missionários, missionárias, líderes da Capelinha de Jesus das Santas Chagas. E agora o desafio é 20 anos da obra, 20 mil capelinhas. E quero pedir aos líderes das capelinhas, se empenhem para que as pessoas por onde passa a Capelinha de Jesus das Santas Chagas se tornem associados. Como é que faz? Você pede, olha, que tal você dar uma contribuição espontânea? 0800 410 6060. Quem aqui é associado? Levante a mão. Louvado seja Deus, uma salva de palmas. Então fica o meu apelo. Você que é líder da capelinha, estimule aqueles que recebem as capelinhas a se tornarem associados. 0800 410 6060. Queridos filhos, quero anunciar para Maringá, dia 12, o lançamento do livro Mais Forte que o Mal, às 19 horas, dia 12, uma segunda-feira, às 7 horas da noite, no ginásio Chico Neto. No dia 13, eu estarei na Expoingá, às 19 horas, com Santa Missa e um show. A entrada é um material de higiene, como na portaria. Na Expoingá, dia 13, às 7 horas da noite. Dia 25 eu estarei em Aparecida, pregando para o Simpósio da Família. Mas não posso deixar de falar que dia 26 de julho, é isso mesmo? 22 ou 26? Nós teremos o primeiro Evangelizar é Preciso, Rio de Janeiro. Que 26 de julho. Dá uma salva de palmas. Gente, organize a sua caravana. Estou falando sério. Organize a sua caravana de toda parte do Brasil. Daqui uns dias vai ser preciso fazer inscrição. Como é no Maracanãzinho e é limitado o número, entrada gratuita, nós vamos ter que fazer uma ficha de graça, mas temos que nos inscrever. Então, atentos, mas se programe dia 26 de julho. Também quero falar de uma peregrinação que sairá dia 3 de outubro para a Turquia. Caminhos de Paulo, Casa de Maria, Igrejas do Apocalipse, Ilha de Kos. 419 98 8753-3300, 419-8753-3300. Entre em contato, manda uma mensagem agora. Olha, eu queria saber as promoções, queria saber como é que funciona, como que eu posso fazer, eu gostaria de ir. Nós vamos para a Capadócia, nós vamos para Tarso, a cidade do apóstolo Paulo, onde tem o poço. Nós iremos para as ruínas e uma cidade subterrânea onde os cristãos se escondiam na perseguição. É tudo na Turquia. E é muito forte. Iremos a 2 das 7 igrejas do Apocalipse. Uma que é Laodiceia, outra que é Éfeso, uma dos sítios arqueológicos maiores do mundo, onde também São João levou Nossa Senhora. Então vamos visitar a Casa de Maria, depois vamos à Ilha de Kos e voltamos para Istambul. Mais informação, 419-8753-3300. Filhos queridos, nós estamos em plena campanha de Jesus das Santas Chagas. Então, você recebeu junto com o Jornal do Evangelizador, recebeu um boleto amarelo. Quem recebeu? É da campanha de Jesus das Santas Chagas. Faça a sua doação extra, que é para melhorar a RTV, conseguirmos melhorar o sinal no Rio de Janeiro e outros estados, e também já começarmos as melhorias na Terra Prometida. Não esqueça também do livroouro.com.br, faça a sua adesão, coloque o seu nome da família no Livro Ouro para perpetuar na pedra fundamental do cruzeiro que vai ter na Terra Prometida. Vamos à bênção dos objetos, levante-os. Deus eterno e todo-poderoso, fonte e origem de toda bênção, nós os pedimos, abençoeis, santifiqueis esses objetos e imagens,
que possa na terra ser a nossa intercessão e no futuro a glória eterna. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, São José, por intercessão de São Pio, nos méritos das santas chagas gloriosas, abençoe-vos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Jesus das santas chagas! Viva!